Ok, esse é o vídeo como realizar a consolidação em 3 encontros. Então esse vídeo vai tratar exatamente de passos para fazer uma consolidação de maneira eficaz com novos convertidos. Então o vídeo vai tratar exatamente de quê? Primeira coisa, saber o que é consolidação. Então nós vamos passar por esse tópico, saber o que é a consolidação. Quem pode realizar uma consolidação? Vamos desvendar esse mito também. E o primeiro passo da consolidação, por onde nós começamos. E aí sim nós vamos para o primeiro encontro, que é confirmar a decisão do novo convertido. O segundo encontro, então, promover para ele uma nova vida, trazer à memória dele o que era antes e agora daqui para frente como vai ser. E o terceiro e último encontro é apresentar para ele uma proposta de que ele deve crescer espiritualmente. Ele deve buscar o crescimento dele espiritual para essa caminhada, nova caminhada ao lado de Cristo. Então vamos para os tópicos daqui para frente. Ok, então vamos para os tópicos de como realizar a consolidação em 3 encontros. O primeiro tópico é saber o que é consolidação. Então, para saber o que é consolidação. Consolidação, o resumo dela é fazer o fruto vingar. A ideia é que alguém, quando encontra Cristo, alguém que se decide por Cristo, nós precisamos, como discipuladores, fazer esse fruto vingar. Nós glorificamos a Deus quando damos muitos frutos. E o nosso papel é fazer com que esse fruto permaneça. Então, a consolidação é um passo muito importante nesse processo. Ou seja, de mostrar para um novo convertido que ele não está sozinho, que tem pessoas para acompanhá-lo, para ajudá-lo a superar nas dificuldades que certamente ele vai enfrentar. Então, o segundo tópico aqui é quem pode realizar. O primeiro mito que tem que ser desvendado é o seguinte: não precisa necessariamente ser um pastor, um teólogo, um líder, uma pessoa muito antiga da igreja, da congregação. Não, na verdade, quem pode realizar? Todo e qualquer discípulo de Jesus que tenha convicção e maturidade quanto à sua fé. Então, qualquer pessoa que já tenha se decidido por Cristo, tem convicção da sua fé, tem convicção que Jesus é Senhor e Salvador de sua vida, ele tem o direito e obrigação de alcançar outras pessoas, de consolidar, na verdade, outras pessoas, fazer esse fruto permanecer, ajudar esse novo membro, esse novo irmão na fé, nessa caminhada, para que ele também continue caminhando firme com Cristo. Então, o primeiro passo, qual é o primeiro passo para essa consolidação acontecer? O primeiro passo é o telefonema. Então, algumas pessoas se convertem na célula, outros se convertem nos encontros ou nos cultos de celebração. Então, essas pessoas, normalmente, alguém as procura e pega ali o contato delas, o endereço, o telefone e o nome. E leva isso para alguém, então, entrar em contato depois. Então, o primeiro contato é esse, por telefone, para poder marcar a primeira visita. Mas existe também algumas pessoas que pode ser marcado esse encontro pessoalmente. Então, pode ser uma pessoa que se converteu na célula, no encontro ou no culto de celebração, mas que é conhecido de alguém. Então, essa pessoa que já tem o contato dela, já tem um convívio com ela, ele pode, então, marcar pessoalmente essa consolidação. Então, tendo marcado a visita por telefone, no melhor dia, melhor horário, na casa da pessoa, é a melhor opção, mas não necessariamente tem que ser uma regra na casa da pessoa. Você pode bater um papo com ela em qualquer outro lugar, que seja um ambiente neutro, interessante, em que vocês possam realmente tratar sobre o assunto do primeiro encontro. O primeiro encontro é para confirmar a decisão, o primeiro encontro é para fazer a acolhida da pessoa, onde você vai começar a conversar sobre o assunto do dia a dia, fazer um quebra-gelo, valorizar o ambiente, relacionar, um bate-papo descontraído. Esse é o primeiro tópico que você vai estar trabalhando no primeiro encontro. E durante essa conversa toda você vai transicionar o assunto,
falando do seu testemunho, um dia que você também tomou a primeira decisão, a sua, né, decisão por Cristo, como foi, como aconteceu, que dia que foi, o que você pensava antes, o que pensava depois, e enfim. Você vai entrar para o assunto e aí sim você vai começar a perguntar para ela, né, sobre a experiência dela de conversão. Porque você saiu de um bate-papo do dia a dia, um bate-papo comum, e começou a fazer a transição da sua própria experiência, de quando você tomou a decisão por Cristo, e agora você quer ouvir dela, né, a experiência que ela teve. Então, percebam que nessa hora a gente já começa a colher a informação do primeiro encontro, que é o quê? Confirmar a decisão da pessoa. Então tem algumas dicas de perguntas aqui, que quando e onde isso aconteceu, a experiência por Cristo, né, a decisão, quem convidou, se alguém convidou para o evento, para o culto, para onde ela foi e se converteu, se ela gostou, o que mais tocou, né, se ela realmente decidiu se converter por Cristo ou não, se ela entendeu a experiência que ela teve com o Senhor. Então, aqui é uma sugestão de perguntas. Você vai perguntar a mesma coisa, né, com palavras diferentes, contextualizando a sua realidade. De repente, você não vai perguntar para ela assim: quando foi que você tomou a decisão? Porque talvez você estava presente no dia que ela tomou a decisão por Cristo. Então, você não vai perguntar isso. Quando foi? Você estava no dia. Então, você só vai contextualizar, aqui é uma orientação de perguntas, né? Coisas que você quer saber. Agora, sobre a transição, nós vamos fazer um vídeo também sobre testemunho, como você elaborar um testemunho eficaz, eficiente, seu, da sua experiência com Cristo. Então, nós vamos montar um vídeo outro específico tratando sobre esse aspecto de como dar um testemunho com poucas palavras, em poucos minutos, tratando o que realmente é importante falar no testemunho. Então a gente vai adiante e logo depois que você faz a pergunta, você vai ter a resposta, sim ou não. Se ela realmente teve experiência com Cristo, se não teve experiência com Cristo. E não é muito comum, mas já aconteceu comigo, uma pessoa disse que simplesmente ela foi à frente porque ela queria receber a oração. Ela não tinha decidido por Cristo, ela não tinha... ela não entregou a vida dela ao Senhor, então ela disse que não. Então isso pode acontecer com você, mas é importante que você saiba exatamente o que aconteceu com ela, porque é o propósito do primeiro encontro. Então, se você tem a resposta dela não, você vai tratar esses próximos tópicos aqui, das leis, 4 leis espirituais de um jeito, com uma conotação mais de apelo. Então você vai aplicar essas 4 leis, são versículos específicos da Bíblia, que vai tratando um caminho especial, e você vai mostrar para ela no final, fazer um apelo, sim, então, já que ela não decidiu antes, se ela hoje deseja. E se ela disse que sim, entregou a vida ao Senhor, então você já vai dar uma conotação diferente para as 4 leis. Você também aplica as 4 leis, só que aí você aplica de uma maneira diferente, mostrando para ela o que aconteceu, como Deus fez com que ela tomasse essa decisão. Então vamos para as leis aqui. A primeira lei é que Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Aí tem os textos bíblicos aqui, João 3,16, João 10,10. Então, a primeira lei é que Deus ama a humanidade, Deus ama você. Então, a gente vai colocar uma conversa mais direta para a pessoa e vai dizer para ela: Deus ama tanto você que Ele deseja que você tenha uma vida abundante, uma vida sobremaneira, uma vida especial. E Ele te ama tanto que Ele entregou Jesus Cristo por você. Então, aí vem para a segunda lei. O homem é pecador, está separado de Deus, por isso não pode conhecer nem experimentar o amor e o plano de Deus em sua vida. Então, o texto bíblico que está aqui em Romanos 3,23 e 6,23 vai tratar de quê? Que todo homem é pecador, todo ser humano pecou, está separado de Deus. Então, ou seja, o plano de Deus ele existe, mas o pecado fez separação. Isso rompeu a relação entre o homem e Deus. A terceira lei é que Jesus Cristo é a única solução de Deus para o homem pecador. Por meio dele você pode conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Então nós apresentamos aqui o que? Uma solução. Então por isso que eu falei com vocês, a ideia de que saber se ele
disse sim para Cristo antes ou não, aqui faz todo sentido saber isso, porque a partir desse momento, no final dessas 4 leis, você pode dar uma conotação de fazer um apelo para ele ou não. Ou no final, aqui se ele disse sim para Cristo antes, é só um reforço que você está mostrando para ele, qual foi a jornada, né? Para ele entender o que aconteceu na vida dele aqui, nesse momento. E a 4ª lei é que precisamos receber a Jesus Cristo como Salvador e Senhor, por meio de um convite pessoal. Só então poderemos conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a nossa vida. Então entenda que uma coisa vai emendando na outra. Nós mostramos o plano de Deus, mostramos como esse plano foi corrompido e como Deus, então, para resgatar o plano original de dar vida plena ao ser humano através de Jesus Cristo, e como que isso realmente pode de fato acontecer, recebendo Jesus como Senhor e Salvador da vida, fazendo um convite pessoal para Ele. Então aqui, mais uma vez eu digo, se ele disse sim para Cristo antes, você só está reforçando para ele como foi que aconteceu na vida dele. Então ele resgatou o plano de Deus para a vida dele, quando ele disse sim para Jesus naquele evento, naquele culto que ele participou anteriormente. Mas se ele disse para você hoje aqui, nessa primeiro encontro de consolidação, que não, ele só queria uma oração naquele dia, ele não decidiu por Cristo, então segue aqui o que é o momento de fazer um apelo, é a hora que a gente tem a oportunidade de fazer um apelo à pessoa que nós estamos visitando. E aí, depois disso, nós vamos encerrar o momento fazendo um apelo, caso a resposta tenha sido negativa, e em seguida uma oração de entrega ou uma oração de gratidão, caso a resposta da pessoa tenha sido positiva. E aí você encerra o momento marcando já a próxima visita, o segundo encontro, né, na próxima semana. Sempre uma semana, então você vai utilizar 3 semanas de encontro, né, 3 encontros em 3 semanas. Valeu, vamos para o segundo encontro. Então nós chegamos no segundo encontro, na próxima semana, no melhor horário, no melhor dia para a pessoa te receber na casa dela. E o segundo encontro tem como objetivo fazer com que a pessoa entenda o que aconteceu com ela, para que ela possa ter agora uma nova vida. Então, vivendo uma nova vida. Você vai mostrar para ela nesse encontro o que aconteceu com ela desde que ela tenha decidido por Jesus. Então, ela entregou a vida para Jesus. E o que aconteceu na vida dela? Como que ela deve viver daqui para frente? Então você vai iniciar o encontro perguntando como foi desde o período do último encontro, o que aconteceu, enfim, vai se solidarizar com o que aconteceu com ela, vai animar o recém-convertido, compartilhe dificuldades e vitórias que por acaso você também tenha enfrentado durante a semana. Então, mesma coisa, bate-papo, aquela conversa de bate-papo, e no final das contas você vai transicionar fazendo uma pergunta. Você sabe o que aconteceu com você após a sua conversão? Então a transição dessa vez vai ser com essa pergunta. Bom, no último encontro nós confirmamos aqui a sua decisão por Cristo, mas a pergunta de hoje para a gente começar a conversar aqui é: você sabe o que aconteceu com você após a sua conversão? Então ela vai dizer se sim ou não, peça para que ela fale, ajude a falar um pouquinho, aí ela vai tentando mostrar o que realmente ela entendeu que aconteceu na vida dela. Então aí você vem para 5 etapas do que aconteceu na vida dela. São 5 tópicos, são versículos bíblicos que vão dar base, mostrando para ela como que é a vida dela a partir de hoje, ou seja, a partir da conversão dela. Então a primeira coisa que você vai dizer para ela que aconteceu, é importante que você peça para que ela leia a Bíblia. Se ela não tiver Bíblia, faça aí envolva pessoas de repente da sua célula para dar uma Bíblia de presente para ela, mas nesse momento aí, se não tiver Bíblia, empreste a sua Bíblia, mas peça para que ela leia na Bíblia o que aconteceu, as verdades sobre a vida dela após a conversão. Então a primeira verdade é que Cristo entrou na vida dela. Então Cristo entrou em sua vida. Aí tem os textos bíblicos que vão mostrando exatamente isso. Apocalipse, Colossenses, vai dizendo que Jesus bateu a porta, quem abriu a porta, ele entra e participa dos momentos mais íntimos da vida dela. Então essa é a primeira verdade.
você vai aplicar, vai contextualizar, vai bater um papo. A segunda verdade que aconteceu na vida dela depois da conversão é que os pecados foram perdoados. Então, se os pecados foram perdoados, você vai pedir para que ela leia os versículos citados aqui também, Colossenses 1,14, Colossenses 2,13. A mesma coisa no terceiro passo. O terceiro passo é que ela se tornou filho de Deus. João, no capítulo 1, verso 12, diz exatamente isso. Olha, aqueles para quem ele veio e o recebeu, o aceitou, deu o direito de se tornar filho. Então, isso é muito importante você reforçar com ela. Né? A terceira verdade que você vai abordar com a pessoa. A quarta verdade é que você recebeu a vida eterna. João 5,24 vai dizer isso também. Olha, é um direito que você tem o direito da vida eterna. E a última verdade aqui, do quinto tópico, é que você começou a viver a nova vida para a qual Deus o criou, ou seja, fez o resgate. No primeiro encontro nós falamos que Deus amou tanto a humanidade que entregou o Filho, e que Deus planejou dar vida e vida em abundância, mas isso foi corrompido, rompido, destruído por causa do pecado. E só através de Jesus Cristo isso poderia ser resgatado. E o quinto tópico diz exatamente isso, que ela começou, através do reconhecimento de Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, ela começou a viver a nova vida para a qual Deus realmente a criou. Uma vida de intimidade com Ele, uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida ligada com Ele espiritualmente. Uma vida de filho realmente com o Pai eterno. Então, aí depois disso, para encerrar, faça a ilustração das duas cadeiras. Uma cadeira controlada pelo eu, onde o eu é o centro de tudo, e a outra cadeira onde o eu é o Cristo, o centro de tudo é o próprio Cristo. Então pergunte qual das duas cadeiras, né, da ilustração representa melhor a vida dela, né, e ela vai dizer provavelmente que hoje é a segunda opção, é onde Cristo está sentado no centro do coração dela, no centro da vida dela, né, dizendo que a partir de agora realmente ela quer que Jesus possa conduzir a vida dela. Então, daí você vai e segue para encerrar orando, né, uma oração de entrega, de controle da vida dela. É importante ressaltar aqui o seguinte, que a oração não é mais de salvação, de entrega da vida dela no sentido de salvação. Mas, na verdade, esse momento é um momento de oração, de entrega do controle da vida dela. Então, a oração é: Deus, tome essa vida realmente por completo, o controle completo dessa vida. Controle tudo nessa vida a partir de hoje. E aí você vai encerrar também marcando o terceiro encontro, que é o que a gente vai ver a seguir. Então chegamos no terceiro encontro, terceiro e último encontro. Só recapitulando, esse encontro, o terceiro encontro, é um encontro onde você vai incentivar esta pessoa a crescer espiritualmente. O propósito dessa terceira visita é para incentivá-la a crescer, continuar crescendo no Senhor. A primeira foi para confirmar a decisão, a segunda foi para mostrar o que aconteceu na vida dela, né, após a conversão. E o terceiro encontro é para insistir para que ela possa continuar crescendo. Então, inicie o encontro perguntando como foi o período, desde o último encontro até agora. A mesma coisa, clima de bate-papo, clima de ambiente relacional. Compartilhe com ela também, se você teve alguma dificuldade, alguma vitória. Mostre para ela que você é uma pessoa normal, como ela é normal. Ou seja, ela vai passar por dificuldades porque entregou a vida para Jesus, mas você também passa. Então, lá na frente um pouco, você vai transicionar com a pergunta, ou com as perguntas. Então, nessa última semana, você orou ou você leu a Bíblia? Se sim, como você fez isso? Como que ela orou? Como que ela leu a Bíblia? Em que momento? Que horas? Quantos minutos? Quantas vezes ao dia? Quais foram os resultados disso em sua vida? O que proporcionou a ela ler a Bíblia e orar? Quais foram os resultados? Agora, se não, por quê? Se ela disse, não orei, não li a Bíblia, beleza.
sem crítica, sem ofensas, sem recriminar, você pergunta, tá, mas por quê? Qual dificuldade exatamente você enfrentou para fazer isso? Ou seja, para não ler a Bíblia, qual foi o impedimento que você teve? Porque nós queremos chegar justamente o quê? No incentivo de que ela passe a partir de agora ler a Bíblia com frequência. Nós vamos mostrar para ela o quanto isso é importante e são os 7 passos para crescer espiritualmente. Esses são os passos que você vai apresentar para ela agora, a partir desse momento. Então, a primeira coisa, primeiro passo que ela tem que dar para poder crescer espiritualmente, conversar com Deus em oração. Então, tem um texto bíblico também que você vai pedir para ela ler, vai ajudar a abrir a Bíblia, que ela provavelmente não tem experiência em ler, abrir a Bíblia. Então, você vai lá sentar do ladinho dela, vai pedir alguém que foi com você na consolidação para poder abrir a Bíblia para ela, e ela vai então ler esse texto, onde mostra que ela precisa conversar com Deus em oração e a importância disso. O segundo passo para crescer espiritualmente é reservar um tempo para ler a Bíblia diariamente. Então tem um texto bíblico também, Atos 17:11, e aí você vai incentivar para ela precisa se alimentar espiritualmente, e o alimento espiritual vem da oração e da leitura bíblica. Saber o que Deus tem para a vida dela vem através dessa revelação dada, que é a própria palavra de Deus. Terceiro passo para crescer espiritualmente é estar disposto a obedecer à vontade de Deus. Então, aí você faz uma conexão com o segundo encontro. Bom, já que a cadeira da vida dela, o trono, o centro da vida dela não é mais o eu, é o próprio Deus, Cristo que conduz a vida dela, então o terceiro tópico aqui diz exatamente isso, estar disposto a obedecer à vontade de Deus. E aí você vai mostrar através desse versículo bíblico. O quarto é esperar de Deus a orientação para a vida. Então a oração acontece também, as respostas de Deus, descansar no Senhor através da leitura bíblica e uma série de coisas. Aprender a esperar em Deus a orientação para a vida dela. Quinto passo, contar a outros sobre Jesus. Está aqui uma coisa fundamental, que é compartilhar o que Deus fez na vida dela. Ela precisa aprender isso. Ela precisa aprender que o que Jesus fez na vida dela, ela precisa compartilhar com outras pessoas. Todos foram comissionados, então você já começa a quebrar qualquer mito de que quem tem que fazer isso é um evangelista, é um pastor, é alguém preparado. Então, na verdade, essa autoridade foi dada à igreja, então ela já vai ficar sabendo disso logo no começo, que ela precisa contar para outras pessoas o que Jesus fez na vida dela. O sexto passo é frequentar os cultos da igreja e as reuniões de uma célula. Então, você vai incentivá-la também de que ela sozinha, ela vai ser uma presa fácil, sozinha ela vai passar dificuldades e provavelmente vai ser muito mais difícil superar, porque ela vai estar sozinha. Então, você precisa mostrar para ela a importância dela frequentar os cultos e as reuniões de células. Já deixa claro, sozinho, nunca mais. E o sétimo passo é cursar o Vida Cristã do nosso CCM, e ser batizado. Tá com um errinho aqui, vamos corrigir. Ok. Então, cursar o Vida Cristã do CCM e ser batizado. Então, nós precisamos mostrar para ela que ela precisa continuar crescendo no Senhor, que a conversão foi apenas a porta de entrada. A salvação dela foi apenas o começo. Ela passou pela porta que é Cristo, e a Bíblia diz que a porta é estreita, mas o caminho também é estreito, mas o final dele é um final glorioso, um final de vida. Então, mostre para ela que ela precisa continuar crescendo. E para continuar crescendo tem esses 7 passos aí. Precisa aprender a orar, precisa reservar um tempo para ler a Bíblia, estar em comunidade com toda a igreja, estudar na escola bíblica, no CCM, Centro de Capacitação Ministerial, ser batizado, testemunhar para outras pessoas o que aconteceu na vida dela, e assim ela continua crescendo no Senhor. Então, são 3 encontros. Aqui nós terminamos esse vídeo de como realizar a consolidação em três encontros. Espero que tenha ficado claro para todos vocês.
Esses encontros eles são rápidos, então demore aí 30 minutos cada encontro desse, no máximo 40 minutos, estourando 40 minutos, porque realmente você está ali não é para fazer um culto na casa dela, é para mostrar para ela o objetivo de cada encontro. O primeiro encontro, confirmar a decisão dela por Cristo. O segundo encontro, vivendo uma nova vida, mostrar para ela o que aconteceu na vida dela. E o terceiro encontro, incentivar a crescer espiritualmente. Valeu, Deus abençoe, grande abraço.